nós glorificamos o Seu nome e nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer coisas tremendas no nosso meio. Eu peço que o Senhor venha agora abrir os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a Tua palavra e ela penetrar no profundo do nosso coração. Senhor, que o Teu Espírito Santo faça isso em nós hoje, em nome de Jesus. Que haja transformação em nossas vidas através da Tua palavra. Quebre toda a ação do diabo, toda a tentativa dele de impedir que nós assimilemos aquilo que o Senhor quer revelar para nós. Nos guarda, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio agora, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha só, Neemias capítulo 1, nós vamos ler algumas coisas aqui, diz assim, ó. Isso aqui é na época do cativeiro. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Ele era o provador, o copeiro do rei que pegou o povo tudo e levou para o exílio. Aí olha só o que está acontecendo. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio acerca de Jerusalém. Ou seja, o exército inimigo veio, prendeu a maior parte, levou para o exílio, mas ficaram muitos. E ele lá no exílio perguntou sobre Jerusalém, sobre o povo. Ele me disse: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, né? Encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Então eu disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenastes ao teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltares para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os cumprires, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu servo, concede-lhe favor perante este homem. Aí ele fala: eu era copeiro do rei. Comigo não. Aí vem o capítulo 2 aqui, ó. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxe o vinho, porque o que o copeiro fazia? O copeiro tinha que ser de confiança, gente. O profeta está no palácio e ele tinha que ser de confiança, porque ele experimentava, provava, né? Provava a comida e a bebida do rei. Então ele provou o vinho, né? E veio e apresentou-se ao rei triste. Aí no versículo 2 do capítulo 2, o rei fala assim, o rei perguntou a ele: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isto senão tristeza do coração. Aí ele fala:
Temi sobremaneira, mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estará triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado e tendo sido consumidas as portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Aí, olha só que interessante, nesse intervalo da pergunta do rei, ele rapidinho, na sua mente, o que ele fez aqui? Olha só, versículo 4, capítulo 2, então orei ao Deus do céu. Ele ora, e respondi ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor à tua presença, peço que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que reedifique. Ponto. Para um pouquinho. Ele vai, eu estava primeiro, e ele pega ali e conversa com o rei. Eu vou abreviar aqui. O rei dá a carta para ele de recomendação para os que estavam na floresta, os que guardavam as florestas. O rei manda soldados com ele. O rei manda os guardiões da floresta dar madeira para Neemias. Ele caiu na graça do rei. Neemias vai para lá, vai para a cidade, né? E chegando lá na cidade, quer ver? Carta a Asaf, guarda das florestas. Então foi aos governadores de além do Eufrate. Ele levou tudo quanto foi recomendação, né? Para poder reerguer os muros. E foi para lá trabalhar para reerguer os muros de Jerusalém. Eu estava conversando com o pastor Geraldo, ele estava me falando desse texto, que Deus falou muito com ele nesse texto, e aqui é verdade, o profeta, ele simplesmente não perguntou ao seu conterrâneo lá, a onda de Judá, falando assim: como é que está o povo, como é que está Jerusalém? Ele falou: está assim, 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 assado. Ele chorou, ele lamentou, ele orou, mas ele tomou uma atitude de ir perante ao rei. Ele orou antes, pediu para Deus tocar o coração do rei, tomou uma atitude de socorrer o povo. Gente, ele estava no palácio, ele provava das comidas do rei. Ele tinha o favor do rei. Deixa agora que o povo se vira. Não. Ele se compadeceu. Ele teve o que ali? Compaixão do povo. E ele partiu para fazer a diferença. O pastor Geraldo Ribeiro, conversando comigo, falou assim: pastor, eu entendi que a gente nós precisamos nos compadecer. E Deus me mostrou isso. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos viver o que o outro está vivendo, tentar entender o sofrimento do outro, compartilhar disso. Aí ele falou para mim, o pastor Geraldo, que é nosso amigo ali de Araruama, nosso irmão em Cristo, nosso amigo, que nós temos ido ministrar na igreja, e ali em Araruama, um homem de Deus, servo do Altíssimo. Ele falou assim: pastor, a partir daquele, no outro dia, começou a tocar meu telefone. Pessoas daqui, de outros lugares, e querendo uma ajuda de alguma forma. E o pastor Geraldo, lendo esse texto, ele percebeu que Deus não só o fez entender que nós precisamos ter compaixão do nosso semelhante, mas também que precisamos nos envolver. Aí Deus vai e testa ele. Agora vamos ver, você leu, você entendeu a revelação que eu queria para você? Entendeu? Agora eu vou ver se você vai ser capaz de me obedecer. E ele disse que aquela semana foi uma semana de vários telefonemas, de várias situações que ele acabou se envolvendo com as pessoas, se compadecendo com as pessoas, tendo compaixão das pessoas. Aí depois ele vai e prega sobre isso na igreja. Diz que não ficou ninguém nos bancos, vieram todos à frente num apelo que ele fez. Eu entendi, eu falei para ele: pastor, eu entendi uma coisa. Deus primeiro te dá a revelação na palavra, depois mostra para você que você tem que viver na prática, depois te dá autoridade para você pregar. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Meu irmão, Deus não vai te levar a lugar nenhum sem antes provar você. Aqui o profeta, olha só, tem coisas tremendas nesse texto. Aqui o profeta, o que ele faz? Ele se envolve. Lá tem pessoas que estão contrário ao que ele está fazendo. Lá no versículo 10 do capítulo 2, quando Sambalate,
o Oronita e Tobias, oficial amonita, ouviram isso, ficaram extremamente perturbados, que alguém viesse promover o bem dos filhos de Israel. Quando você vai atender a promover o bem, pode ter certeza, o inimigo tenta se levantar contra você. Não agrada, não. Não agrada o inimigo, não agrada a muitas pessoas, certo? E o profeta vai, roda a cidade, vê tudo aquilo destruído, não fala para ninguém os intentos que Deus colocou no coração dele, e vai, olha, analisa tudo, e depois, se você pegar no capítulo 3, ele começa a levantar famílias. Olha só, levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas. Depois vem no versículo 2: junto a ele edificaram homens de Jericó, ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta dos peixes, e assim foram famílias se levantando para edificar o muro e tampar as brechas e reparar e edificar. Foram famílias, irmãos. Mas onde você quer chegar com isso? Calma. Chegou determinado momento, né? Assim que reedificamos todo o muro, lá no capítulo 4, versículo 6, todo o muro se completou até a metade da sua altura. Então eles levantaram até a metade, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, quando o povo se inclinou a trabalhar, quando cada família pegou uma colher de pedreiro, vamos dizer assim, claro que foi dividido por tarefa, foi dividido, então havia carregadores e tal, mas quando o povo todo começou, eles já edificaram o muro pela metade, deixaram toda a metade. Certo? Mas quando Sambalate, aquele lá de trás que ficou com ciúmes, Tobias, o árabe, e os amonitas e os asdoditas ouviram que iria avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a tampar, iraram-se muito, coligaram-se todos e vieram atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Porém nós oramos ao nosso Deus por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Aí, meus amigos, o profeta chega e, bom, já levantamos o muro até a metade, agora todo mundo, as famílias, todo mundo com espada na mão, e todo mundo vai defender o muro. E ele fala assim, ó: lembra-te do Senhor, grande e temível, e pelejará pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Os caras desistiram de atacar Jerusalém. Desistiram. Aí ele fala assim no versículo 19 do capítulo 4: então eu disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntais conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhamos na obra. Metade deles empunhavam as lanças desde subida da alva até o sair das estrelas. Então o que eles faziam? Muitos trabalhavam vamos supor, se fosse o dia de hoje, com a colher de pedreiro, o prumo e a enxada, pá e espada. Metade trabalhava, metade vigiava. Metade trabalhava, metade ficava de guarda. E o cara que tocava o chofar, a trombeta, ficava do lado do profeta. Quando ouvia-se dizer, se vem alguém atacando aqui na lateral tal, ele tocava a trombeta e todos vinham para lá para a peleja. Mas ele disse: o nosso Deus, nós temos que orar ao nosso Deus. Mas aonde o senhor quer chegar, pastor? Eu quero dizer para você o seguinte: hoje os muros estão todos destruídos. Nações inteiras precisam ouvir de Jesus. O nosso Brasil precisa ouvir do Senhor Jesus. Nosso país precisa ser evangelizado.
A Europa precisa ser reevangelizada. A América do Sul precisa ser evangelizada, reevangelizada. Estados Unidos, Canadá. Entendeu? Esses países, a África precisa ser evangelizada. Está tudo destruído, gente. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia, não tempo de avivamento, mas tempo de apostasia. Agora há pouco me ligou uma mulher, olha, tem um grupo aqui em São Paulo que tem destruído, ensinado coisas erradas ao meu marido. Eles estão ensinando coisas fora da palavra de Deus, dizendo que é a palavra de Deus. E graças a Deus que eu estou firme na palavra, e Deus tem me mostrado os erros teológicos profundos. É uma seita, pastor. É a apostasia. As pessoas estão trocando a palavra de Deus por seitas, por crenças, por costumes, por modismo. Os muros estão destruídos. Agora, meu irmão, nós temos que nos levantar, empunhar a espada da palavra de Deus e começar a tampar essas brechas. Agora, como você viu aqui, o profeta chega, fala, dá o recado de Deus, recebe o favor do rei, tudo, madeira, tudo ele começou, mas foi dividido em famílias. Então a reedificação a reedificação do muro, a evangelização do mundo, depende de cada um de nós. Por exemplo, vamos parafrasear isso aqui. Por exemplo, nós estamos pregando, eu acabei de ler uma pesquisa que o evangelismo pela internet funciona, o discipulado funciona, tem funcionado com a gente há 7 anos, não é? Hoje, em 2012, tem funcionado há 7 anos. Então você veja bem, a família Camilato, pastor Carlos Camilato, Célia Gabriel, Aldo e tal, estão reedificando essa brecha. A Nilce está reedificando ali, a Duza está reedificando ali, o Antônio Navarro e sua casa reedificando ali, o Sidney reedificando em Andradina, a Marli Ormeni reedificando em São Paulo, o Paulo lá em Marília, o pastor Fred lá em Blumenau, não é verdade? A família do Anderson em Tibó, a dos Anjos, né, em João Neiva, e assim vai. É isso. Mas nós temos que nos levantar com o quê? Primeiro empunhando a espada. O que é na armadura de Deus? O que é a espada? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. E quando tocar a trombeta, que eu vejo que a Duza está com um problema, nós temos que nos levantar e socorrer. Quando eu vejo que o Paulo está com um problema lá em Marília, nós temos que levantar e socorrer. Quando nós vimos que uma Dalva lá da Suíça falou assim, olha, ore, meu marido às 3 horas da manhã do Brasil vai estar fazendo a cirurgia. Aí levanta a pastora Célia, levanta o Mário lá em Floripa para orar às 3 da madruga por ele. Quando a Carla, lá na ilha de Açores, em Portugal, tiver um problema, tem que tocar a trombeta e nós temos que nos levantar. Mas somos nós, o corpo de Cristo, que vai fazer isso. Não é uma pessoa. É o corpo, somos todos. Então você tem que treinar a tua família. Você tem que preparar a tua família como guerreiros do Senhor. Você tem filhos? Comece a prepará-los para levar o evangelho do reino de Deus até os confins da terra. A sua esposa, comece a preparar. Comece a se comportar como tal. Há uma autoridade sobre a minha vida. Há um comissionamento sobre a minha vida. Que comissionamento é esse? De levar a palavra de Deus, de reedificar os muros, de estabelecer o reino de Deus nessa terra. Então eu vou treinar a minha família. Aqui você vê que foram famílias. Se você ler o capítulo, se você ler aqui do capítulo 3 todinho, né? É só, olha, fulano e sua família, Beltrano, Ciclano, e foram, e cada um tapando as brechas, e daqui a pouco ameaça de guerra, põe espada na cintura. Então vamos fazer o seguinte agora, metade vai trabalhar, metade vai ficar de guarda, eu vou ficar com o tocador da trombeta, quando eu tocar, juntos, todo mundo onde estiver, porque vão estar atacando ali nós vamos nos defender, né? Entendeu? Então, o que está acontecendo hoje? Hoje está bem diferente. Hoje está uns puxando para o lado, outros puxando para o outro, O Senhor não nos chamou para erguer templos.
templo físico. O Senhor não nos chamou para criar grandes conglomerados de empresas evangélicas. O Senhor não nos chamou para sermos artistas. O Senhor não nos chamou para ser animador de púlpito, de plataforma. O Senhor não nos chamou para grandes eventos, shows. O Senhor não nos chamou para isso. Não existe um lugar na Bíblia que tem que o Senhor chamou a gente para isso. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho do Reino em todos os cantos dessa terra, até os confins da terra. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Entendeu? Para isso que o Senhor nos chamou. Então o que eu tenho que fazer? Preparar a minha descendência para isso. Preparar a minha família para isso. Preparar os meus filhos para isso. Preparar a minha esposa para isso. Eu tenho que manusear bem a espada, gente. A espada é a palavra. Eu preciso aprender, né? Eu preciso aprender a manusear a espada, né? A espada que é a palavra de Deus. É isso que nós precisamos aprender. Então tem que treinar um exército comigo que manuseie bem a espada e que saiba pregar o Evangelho do Reino. Que saiba tapar as brechas. Lá no Piauí, lá no Nordeste, lá no Sul, está precisando de evangelismo. O Vale do Jequitinhonha, os underground, embaixo dos viadutos, nas cidades, nas Cracolândia. Eu preciso treinar o meu povo para a hora de tampar as brechas, estar juntos. A oportunidade de ir pregar o Evangelho do Reino é de todos nós. Todos nós temos essa oportunidade. Todos nós fomos chamados para isso. Meu desejo é que você se prepare no manuseio da palavra de Deus, que é a espada. Se prepare. Prepare os seus filhos. Prepare a sua descendência. Prepare aqueles que estão próximos de você. Para ser restaurador de brechas. Para ser um guerreiro do Senhor. Não é só declarando, gente, veja bem, não é só ficar com essas palavras de ordem, marchando dentro de igreja e declarando coisas e dando voltinha, eu sou do exército, eu vou conquistar, não é isso não. Porque tem gente que declara e não vive nada do que declara. Não é pelo falar, é viver aquilo que crê. Então tem gente que marcha, roda a cidade, pula, sabatia, pipoca e faz de tudo, mas não vive aquilo que ele está falando. Entendeu? Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos preparar e viver aquilo que nós estamos lendo na palavra. E o Senhor falou, ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Eu só posso pregar se eu estiver cheio da palavra, gente. Chega de hipocrisia, chega de querer pregar e não ter palavra dentro de... Chega de querer levantar uma... Porque se você pegar uma espada bem afiada e sair por aí dando espada, você vai se machucar machucar quem não sabe, se ferir todo, se arrebentar todo, você não sabe manusear a espada, tem técnica para isso. E a espada a palavra de Deus, a espada que é a palavra, tem sim, qual é a técnica? A dependência do Espírito Santo. Isso. Então, que você hoje entenda, prepare os seus. Porque esse mundo jaz no maligno. Estamos vivendo uma grande apostasia. Não estamos vivendo um grande avivamento, não. Não entra nessa não, nós não estamos vivendo um grande avivamento, nós estamos vivendo uma grande apostasia. Nós não estamos vendo um país como o Brasil se converter em massa, nós estamos vendo uma igreja brasileira se prostrando perante Mamon, nós estamos vendo uma igreja brasileira se prostrando perante uma televisão, se prostrando perante a luxúria, a Baal e a Astarote, a luxúria, ao poder e ao dinheiro. É verdade ou não? Nós não estamos vendo um grande avivamento, milhares de pessoas se convertendo, milhares de pessoas sendo transformadas, não. Nós estamos vendo os estados mais crentes de evangélicos do país são os mais violentos. Esse estado aqui que eu estou te falando, na capital aqui,
no estado, nesse final de semana passado, é um dos estados mais evangélicos do país. 34 homicídios em um final de semana. Então, pastor, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não me vem com esse versículo, não. Não me vem com esse versículo, não. É um estado, Rio de Janeiro, aqui, Rondônia, Acre, são estados com um grande número de evangélicos. O que está acontecendo? Um dos estados com o maior número de suicídio é o Espírito Santo. A Terceira Ponte suicida a gente todo dia se jogando lá de cima. O vão central dela tem 70 metros. E tem pessoas se matando. Há uns 2 meses atrás, a esposa de um pastor acabou de dar aula na escola dominical. Subiu com a sua moto, largou sua moto no vão central e se matou. Se suicidou. Onde abundou o pecado, abundou a graça. Não é isso. É porque a igreja não tem feito diferente.